Pô, faz aquilo que você acha que tem que estar fazendo, meu. Você tá preocupada com a opinião das outras pessoas. Vai na tua intuição. Se você acha que tem que ir pra esquerda, vai pra esquerda. Vai devagar, mas vai. As pessoas gostam muito de dizer que fulano tem que mudar. Mas as pessoas não entendem que às vezes é ela que tem que mudar. E que é muito mais fácil você mudar a si próprio do que tá tentando mudar o outro. Entende? Isso é pra vida. Quando eu entendi isso, cara, minha vida andou 100 mil vezes a velocidade sabe? Mudou muito. Então são esse tipo de decisão que traz um desconforto, e eu acho que é no desconforto que a gente cresce. Sempre. Olá, Flávia, bem-vinda aqui ao podcast. Obrigado por ter aceito o convite, para hoje falarmos aqui Obrigada pelo convite. Sobre engenharia e tudo o que está à volta disso e tudo o que está à volta do que tu fazes, não é? Que tu és engenheira, mas também és muitas outras coisas. Estávamos a falar há pouco, parte de ensino, partilha. Por isso hoje a curiosidade parte daí. E para quem não conhece a Flávia, em primeiro lugar, já temos uma conversa com 2 anos aqui no canal. Gente, não veja. Porque... Não, acho que vale a pena ver também para perceber aqui em 2 anos como as coisas podem mudar, quantas coisas evoluem, os resultados, por aí fora. Por isso é um vídeo que tem aí 2 anos e vale a pena também assistir. Mas para quem... Bom. E foi muito bom, teve um grande feedback, um bom feedback do pessoal que assistiu. Hoje estamos aqui passado esse tempo todo. Para quem ainda não assistiu a esse vídeo ou quem ainda não conhece a Flávia, conta-nos quem é que tu és, o que é que tu fazes, antes de começarmos. Então vamos lá. Eu me chamo Flávia Prado, sou engenheira civil, eu tenho um gabinete de projetos aqui em Portugal. Já trabalho com engenharia, gente, eu às vezes até tenho medo de dizer quanto tempo, né? Mas são mais de 18 anos trabalhando com engenharia. Nem sempre voltado para projeto, eu comecei com obras, era o meu sonho, né? Acabei a faculdade com aquele sonho, eu quero ir trabalhar para as obras, que foi muito importante para mim. Mas eu decidi desistir desse sonho e falei, não, para as coisas serem feitas como eu acho que tem que ser feita, vou ter que estudar tudo de novo e trabalhar em projeto, né? E de lá para cá, a gente tem evoluído, crescido, aprendido, até o momento que eu decidi que não, eu tenho que usar as redes sociais, eu tenho que falar com meus colegas engenheiros, eu tenho que falar com os arquitetos, a gente tem que debater mais sobre esse assunto que ninguém fala. Fica uma coisa meio escondida, né? Ninguém ensina ninguém quer explicar para o outro como é que se faz as coisas. E eu achei que era importante, e foi assim que a gente se conheceu no fim das contas, né? Exatamente, Redes sociais. exatamente. Comecei a acompanhar bastante o teu trabalho, começaste a fazer lives no Instagram quase todas as semanas, não é? Eu tinha lives semanais na altura. Lives semanais, isso em 2020 ou 2019, não sei. Não, eu acho que, eu nem me lembro se foi antes ou depois do Covid. Sabe que eu tenho aquela amnésia do Covid, entende? Nós temos todos. Tem ali 1 ano e meio que eu nunca me recordo se é antes ou depois. Mas eu já estou nas redes desde 2019. Por aí. Sim. É provável, sim. Sim, o Covid, estavas a falar de a amnésia do Covid. Eu acho A amnésia do Covid. que quem tem negócios não parou, não é? Não ficou em casa, olhar para o ar. A gente trabalhou imenso. Eu acho que nunca trabalhei tanto, ou nunca comecei a trabalhar tanto como nessa altura, não é? Parece que começou, foi possível olhar para o que estávamos a fazer, decidir focar e continuar a partir daí. E não foi difícil, tá? Falando de projeto, né? Porque nós somos projetistas, muita gente acha que nós fazemos as obras, não fazemos. Mas não foi difícil pegar a equipe toda e falar assim, olha, pega o PC e vai para casa. Entende? Pega o PC e vai para casa e vida que segue amanhã. E funcionou. Sim, mesmo as obras também não pararam, não é? As obras nessa altura não pararam, por isso não houve... Aliás, até agora. Até agora não pararam. E na altura foi dos poucos ramos que os colaboradores podiam continuar a ir e executar e tudo mais. Há algumas regras por aí fora. Mas digo uma coisa assim, hoje em dia a gente tem a equipe toda presente e faz muita diferença para nós ter a equipe presente. Porque a troca de informação e o que a gente aprende todos os dias com a equipe toda é completamente diferente. Até porque cada um é especialista de algo diferente. Então eu tenho uma pessoa que é especialista na parte da vaca, eu tenho outra pessoa que é mais especialista em águas e esgotos. A troca que existe ali, ou seja, no final, gente, são assim 2 aninhos para cada um saber um pouco mais daquilo que o colega faz. Então, eu acho que é muito importante trabalhar aí. Mesmo aquela interação, não informal, mas aquela interação natural, orgânica. Uma pessoa está a trabalhar numa vaca, outra no projeto de esgotos e aqueles 30 segundos de interação e levanta-se, vai a outra cadeira. Claro que... Né? Flávia, eu posso trabalhar de casa hoje? Eu preciso... Claro que sim. Entende? A gente já entendeu que funciona trabalhar em casa também. Muito bem. Depois faz parte daquela parte da interação. E a interação é completamente diferente. Porque tem um ecrã à frente com uma câmera, por melhor que seja a câmera, melhor que seja o micro, não tem nada a ver.
Nós, há 2 anos atrás eu fui lá ao teu antigo escritório. Antigo não é? escritório. E Não muito tá- antigo. Há 2 meses atrás a gente tava. há 2 meses atrás estavam lá. Mas é um escritório no qual já estavam há algum tempo. Já. E eu estive lá, quando fizemos a nossa conversa, e estavam 3, 4 pessoas a trabalhar na sala, não sei, 5 talvez. Nós éramos 5, acho. Portanto, em 2 anos, talvez menos, Somos 10. hoje são 10. Duplicaste praticamente E estamos nesse momento abrindo candidaturas para mais 2 colegas. para mais 2 colegas. Portanto, o crescimento é notório e por isso é que tenho aqui algumas questões que preparei sobre isso e houve coisas que estivemos a falar há pouco em off mic, também vou aqui introduzir, portanto, acho que são interessantes e falta muito essa partilha e esses testemunhos, nomeadamente procurar ajuda para a gestão e crescimento da empresa. Exatamente. Mas antes de chegarmos aí, ok, não vamos complicar já as coisas, vamos falar sobre, em primeiro lugar, como é que, não é como é que explicas, mas a que é que atribuis este crescimento? Tu produzes conteúdo para as redes sociais, já desde 2019, como estavas a referir há pouco. Eu pessoalmente sinto que isso tem um impacto gigante no alcance, no negócio que é feito, no crescimento da empresa, no tipo de clientes que chegam à empresa. Sim. Até hoje, não é? Nestes últimos 4 anos, 3, 4 anos. 4 anos. 2023, a gente está falando desde 2020. Olha, 2020 Covid. Exato. Já há algum tempo, pronto. Já há algum tempinho a fazer isto. Como é que atribuis essa partilha de conhecimento com o público em geral e com algumas pessoas em específico, não só ao crescimento da tua empresa, Sim. como também até ao crescimento da própria área? Não, e parcerias e coisas que a gente nem nunca pensei em fazer. Né? Que a rede social realmente me trouxe muito pessoas interessantes na nossa vida. Eu tenho que falar nossa porque é de empresa também. Né? Então, desde a gente ter uma parceria com a Top Informática, que é quem faz aí a gestão do CIP, que é o nosso programa de cálculo, né? Sempre foi. Aliás, eu tenho uma licença da CIP que eu já tinha, né? Eu fiz a formação da CIP também. E então, são pessoas que vieram para nossa vida que eu nem estava à espera, né? E foi a rede social que realmente permitiu isso. O que acontece, o que eu senti, e eu falo, gente, tô falando aqui para toda a gente, tá? No início, eu também tinha vergonha de gravar. Aliás, no início, gente, eu vou ser bem sincera, eu postava obras interessantes. Eu nem aparecia, entende? Até que uma amiga minha me convidou para ir no Dubai com ela, ela ganhou um prêmio e me convidou, e eu falei, não tem como ter outra oportunidade como essa de falar sobre obras do que é o Dubai. E ver certas coisas assim incríveis, né? E foi aí que eu realmente engatilhei de fazer alguns vídeos mais interessantes. E o que eu senti? Eu pensei muitas vezes, Ricardo, porra, será que o pessoal vai me levar a sério? Será que eu vou perder cliente? Olha essas coisas, entende? E eu vou falar pra você que foi tudo completamente o contrário. Eu tinha empresas que já trabalhavam conosco, eu tinha arquitetos que já trabalhavam conosco, já contavam conosco, mas contavam para fazer uma ou outra especialidade, né? E de repente viram, pô, Flávia, mas você faz todas? Né? A tua empresa faz isso tudo? Pá, podia ter me falado isso antes. Olha, eu prefiro então que você faça todas as especialidades. Então foi uma questão nem foi uma questão de ter muito mais clientes, mas os próprios clientes que nós já tínhamos, reterem ele conosco, percebe? Olha, afinal, eu tenho aqui uma empresa e eu vou entregar tudo para eles, entende? Então foi muito importante, muito, muito importante. Por isso que eu falo muitas vezes, até arquitetos, vocês têm uma facilidade do mundo em postar imagens do antes e depois. Vocês têm imagens lindas, né? Para nós engenheiros é bem mais difícil essa parte, porque não é tão bonita assim, né? Mostrar um tubo de esgoto, uma estrutura. Mas a gente tem que mostrar a beleza daquilo que a gente faz. E o quanto é importante vocês terem o apoio técnico no fim das contas. Mas o crescimento foi muito bom. Ainda outro dia eu fiz uma postagem da porcentagem em crescimento da empresa. Eu posso falar que em 2020 a gente fez um crescimento de 40%. E de lá para cá foi sempre mais 30%. De lá todos os anos. Exatamente. Sobre o ano anterior. Sobre o ano anterior. Crescimento de 30%. Não acho que seja só devido às redes sociais, mas ajuda muito. Sim, as redes sociais vão até X, não é? As redes sociais fazem parte do marketing, não é? Daquilo, da percepção que as pessoas têm. Agora, se a qualidade do produto não for boa, se a qualidade do serviço não for bom, se a capacidade de receber clientes não estiver ajustada, de que vale ter uma boa rede social, se depois o back-end, não é? O back-office não consegue dar. Porque, gente, gestão de pessoas, e quando eu falo pessoas, eu estou falando do cliente, estou falando da própria equipe, estou falando de equipe externa, porque também tem, né? Às vezes a gente precisa de um apoio de uma outra empresa externa que também complemente a nossa. É sempre mais difícil.
gerir as pessoas é o mais difícil, né? Não é a parte dos números, não é eu costumo falar que sentar e fazer o projeto início e fim É mais fácil. e não é o mais fácil, porque você vai concentrar, vai sentar e vai pensar naquilo de início e fim. Vai ter os teus desafios, como lógico, né? Falando em estrutura, às vezes a gente recebe algumas arquiteturas mais modernas, né? Com palas e coisas, uns desafios, mas a gente resolve. Agora, gerir pessoas é o mais complicado, né? Gerir um prazo, gerir uma entrega, gerir a expectativa do cliente, eu falo muito sobre isso. O projeto acaba por ser mais previsível, né? Afinal, tem menos interrupções e menos... Olha, o projeto tem bastante interrupções, porque se a gente estiver fazendo um trabalho em que a arquitetura não está fechada, o cliente pode mudar a arquitetura de tal forma que a gente tenha que trabalhar em conjunto e ter alterações também, entende? Então, não é algo que a gente tem início e fim sempre. Né? E depois tem a componente do projeto para a obra, que é uma pena que a gente entrega um projeto para a Câmara, que é o projeto de licenciamento, e depois existe um projeto para a obra. Devia ser o mesmo. Mas é assim que funciona. Não sou eu que consegui mudar esse tipo de regra. E já, com uma equipa já notória, não é? Das pessoas, e com este crescimento todo, quais foram as tuas aprendizagens com esta escala e conseguir, porque às vezes já passei por isto no passado, escalar demasiado rápido, sem bases, sem uma cultura, sem outras coisas. Para ti, quais foram as aprendizagens? Isto não são tudo flores e rosas, não é? Não são mesmo. Mas quais foram para ti os teus principais desafios? Como é que os ultrapassaste? É assim, meu principal desafio foi entender quem eu era na empresa. Porque todos nós que começamos com uma empresa de alguma coisa, nós éramos bons a fazer alguma coisa. No meu caso, eu fazia os projetos todos, do qual com o tempo entendi que já não os poderia fazer. O meu papel na empresa hoje em dia tem que ser outro completamente diferente. Então, o delegar, para quem está começando agora, né? Você é talhante, você é, sei lá, o arquiteto mesmo, você é costureira, você que faz as coisinhas, né? Você que faz ali o vestido e de repente você precisa da ajuda de alguém. E aí você tem que começar a delegar, mas você acha que você que é bom naquilo. Que ninguém é melhor do que você, né? Você que começou, você, né? Se você está retendo clientes, é porque você que é bom naquilo. E quando a gente não confia nas pessoas que entram para a equipe, isso é muito ruim, né? Eu conheço pessoas que eu já falei várias vezes, se você não cresce a equipe, você vai ficar para trás. Porque eu tenho pessoas que dependem de nós para fornecer os trabalhos e os projetos, né? Eu tenho arquitetos que entregam diretamente o projeto para a gente, ou seja, a gente já não vai a concurso ver quem faz. Sim. A gente já trabalha há muitos anos assim. E então, imagino que ele cresce a empresa dele, né? Ele tem, sei lá, quantos funcionários, ele tem uma demanda de trabalho enorme e eu não consegui acompanhar. Provavelmente vai chegar uma certa altura que eu não vou conseguir cumprir os prazos e ele vai ter que procurar outra pessoa. E então, é uma ida que não tem volta, a gente tem que tomar essas decisões. O que foi mais difícil para mim foi tomar a primeira decisão de contratar. Mas, gente, eu fui tendo boas experiências, eu não tenho, entendeu? Eu não tenho dificuldade de confiar, que é uma coisa que é da minha personalidade. Eu confio nas pessoas até que elas me mostrem o contrário. Há quem não confie até que a pessoa mostre o contrário, mas não é o meu caso. Eu confio a partida sempre nas pessoas até que me mostrem o contrário. E eu fui tendo sempre bons engenheiros a trabalhar. Eu não tenho nenhuma razão de queixa, nem de quem já esteve, o pessoal que já saiu, entende? Não tenho problemas com isso. E claro, eu pelo menos eu tento que a equipe não seja rotativa, eu quero que as pessoas fiquem conosco. Mas isso é uma coisa bem clara, assim, eu não tenho qualquer problema em dizer isso. Entende? O que eu puder fazer por eles, cara, porque eu acho que sem eles a empresa não vai. Não consegue lugar, não consegue... Tá, gente. Cada um tem que ter o seu papel bem claro. O que eu senti foi uma necessidade muito grande, e eu tô sempre estudando. E não se enganem, eu não tô sempre estudando engenharia, gente, de forma alguma, né? Mudou agora o Eurocódigo, a gente teve uma lei importante do ponto de vista de dimensionamento de estruturas, sim, eu tive que estudar de novo isso. Mas, tirando essas alterações, a gente estuda 1001 coisas, né? Desenvolvimento pessoal e tudo mais. E eu senti que eu já não poderia tomar decisões intuitivamente na empresa. Tá? A empresa já tem uma certa dimensão, eu preciso de estudar a gestão da própria empresa. Então, nesse momento, eu fui mesmo procurar consultoria, uma pessoa que pudesse me ajudar e me ajuda. Eu estava falando para o Ricardo que, nesse momento, eu pago uma consultoria para ela me cobrar a fazer coisas, daí ela falava, tem que faturar, tem que chegar ao objetivo, metas e tal. E tem sido muito importante. Mas sim, o mais difícil para mim foi deixar de ser a produtora do trabalho, que era uma coisa que eu gostava muito.
E essa semana, por causa de muita demanda de trabalho, eu falei, não, gente, peraí, deixa eu que eu resolvo aqui o projeto de esgotos. E me deu uma saudade, sabe? Eu falei, né? Porque a gente decide muitas coisas em reuniões, as reuniões são feitas comigo, pelo menos o kick-off do projeto é feito comigo. Então, as decisões daquele projeto, daquela construção, passa por mim, e a gente depois, né, passa a informação para a equipe interna e externa. Mas sentar para produzir, posso dizer que eu não consigo mais fazer isso, entendeu? A tua prioridade é outra, não é? E é um jogo de egos, porque lá está, tu começaste sozinha, quase certeza, a fazer os projetos, fazer tudo, os jogos, de ponta a outra, entregar e tudo mais, e funcionou, não é? Chegar a um ponto assim, mas quer dizer, agora tenho uma empresa de projeto e de engenharia e não faço nada de projeto e de engenharia. Bate aqui o ego, fala mais alto. Pensam que eu passo o dia todo fazendo mil e uma coisas. Às vezes eu falo para eles assim, cara, eu invejo vocês, que vocês conseguem sentar e pensar em um único projeto o dia inteiro, né? Pois é um schedule, né? Uma calendarização. Eu falo para eles, cara, eu invejo o foco de vocês às vezes, porque eu não consigo, né? 1000 chamadas, reuniões, entende? É muita coisa para fazer. Outro dia eu tava falando com uma amiga minha, dizer assim, Flávia, agora você só gera a empresa. Era bom, não é? Ver se o KPI está cumprido, se as pessoas estão a ir ao escritório, não é só isso. Sim. Eu chego a pensar em 10 projetos por dia do que está acontecendo, né? Olha, se estou com alguma dificuldade, tem que falar com alguém, é muita coisa para tratar. Sabe? Mas eu vou dizer uma coisa, eu entendi que eu sou boa nisso mesmo. Sabe? Se eu achava que eu falo para eles, vocês têm que ser muito melhores do que eu. Eu faço toda a questão no mundo que vocês sejam melhores do que eu a fazer o projeto. Porque eu entendi que o meu papel é esse daqui. E qualquer empreendedor de qualquer negócio vai ter que entender isso a uma certa altura. Porque se você cresce, você vai entender que o talhante, aquela pessoa que gostava mesmo de cortar carne, ele pode chegar a um certo momento que ele já não pode fazer. Não pode fazer isso, nem consegue. Podia ser muito bom até ali, mas entretanto vem uma faca nova, uma ferramenta nova, já não pode ser ele a aprender, não é? E a mim dá-me imenso gosto, certeza que a ti também, que é quando contratas as pessoas, ou seja internamente, seja externamente, e vês, confias, delegas, e vês coisas a aparecer e a acontecer que nunca imaginavas. Falou assim, pá, excelente, eu nunca iria... E o interesse, sabe? Porque no fim das contas, que eu pretendo, mas eu tenho pessoas muito, muito inteligentes e interessadas na equipe, e isso ajuda muito, né? Eu tenho muita aquela vontade de a gente ter que dar um passo à frente, né? Porque agora o bem, né, tem aí uma mudança que vai acontecer, eu não sei se o governo vai tomar essa decisão ou não, de que a gente tem que entregar a modelação em 3D de tudo. Mas a verdade é que a gente tem que dar um passo à frente. Então, vamos dar esse passo, sabe? Eu não tenho muito medo dessas mudanças, não. Acho que isso é evolução, a gente tem que fazer. Sim. E confias na equipa, não é? Sim. E depois setoriar a equipe foi uma coisa que eu aprendi há muito pouco tempo. Como? Setoriar a equipe, entende? Ou seja, fazer setores, dividir em departamentos. Chega um momento que você começa a entender que não tem outra forma. Como é que... Tens tido boas experiências com os teus colaboradores? Até hoje? E adotas alguma estratégia de recrutamento? Segues algum princípio? Ou como é que fazes o teu recrutamento de forma a que tenhas uma taxa de sucesso, não é, tão grande? Eu vou dizer uma coisa que foi uma frase que eu ouvi, e foi nas redes sociais que eu ouvi, já nem me lembro, foi alguém que falava sobre gestão de empresa, e aquilo ficou realmente na minha mente, era aquilo que eu fazia de errado. Que é, você tem que contratar devagar e demitir rápido. Falando de uma empresa pequena. Eu sei que pode parecer cruel, gente, vocês vão entender aquilo que eu quero dizer. O que acontece? A gente entra no desespero. Tô muito trabalho de ter que contratar. Olha, eu tenho uma indicação. Olha, pode ser meu amigo. Olha, pode ser o meu primo. Rola coisas assim. Se você tomar essa decisão, gente, tá muito errado. Já começa muito errado. Entende? Então, tudo aquilo que me veio fácil, foi muito fácil. Foi muito fácil ir embora. Sim. Me veio muito fácil, foi fácil ir embora. A partir de um certo ponto, eu não demorei muito tempo para aprender isso, tá? A melhorar o meu recrutamento. E a ter 3, 4, 5 pessoas que viessem em entrevista. E sim, a gente vai escolher aquela pessoa que a gente acha que está mais adequada. Nem sempre, e nem sempre mesmo, eu não escolho a pessoa que tem o melhor currículo. Eu escolho a pessoa que eu entendo que tem mais vontade. Porque eu tenho muita vontade. E eu tenho que ter uma galera que tenha muita vontade comigo, você entende? Eu não tenho ninguém que me motive todos os dias. Se eu não me motivar, não vai. E então, a vontade pesa muito na entrevista. Se eu sinto que a pessoa tá ali, eu não tenho nada pra fazer, eu vim na entrevista, não vai rolar. Você pode ser o melhor técnico do planeta, que não vai acontecer. E eu já tive situações de contratar pessoas que acabaram o curso e que, por causa do Covid ou por causa da crise,
nunca conseguiram atuar na área, então ficaram 5 anos aí sem trabalhar. Aliás, eu contratei 2 pessoas nessa situação e não me arrependo nada, porque eles vieram com uma vontade, uma gana de aprender aquilo que não tiveram oportunidade durante 5 anos, que foi muito importante, entende? Então não acho que esse quesito, vocês aí que ficam querendo tirar cursos de tudo ao mesmo tempo, cara, não é por aí. Eu não acho que seja. Tenho certeza que existem empresas que contratam, vão por aí, vê o currículo, fez a cadeira e qual foi a nota que teve. Ela entende que se você faz o curso, mas não aplica o curso que você faz, de pouco importa. Daqui a 2 anos você já nem sabe aquilo que você estudou, mas você tem o diploma. Entende? Eu acho que é importante você se formar, acabou a faculdade, procura algo para fazer, vai trabalhar com certeza, procura alguma coisa nesse sentido, obra, projeto, ensino, o que aparecer, porque é assim mesmo, não tem como escolher muito. E se você pretende fazer um curso especializante em reabilitação, aplica isso. Se você fizer aquele curso, é só mais um. No final, você não sabe mesmo nada, porque você não tá lá todos os dias vendo a reabilitação. Então, eu acho que de pouco vale, entende? É nesse sentido que eu falo. Agora, falando do recrutamento, a gente mudou muito o recrutamento. Nesse momento, eu abro vagas, né? Para já as redes sociais, ainda bem, me permitem ter mais acesso aos engenheiros, aos técnicos, às pessoas também que a gente precisa depois ter junto conosco. E eu abro um formuláriozinho para conhecer um pouco as pessoas. Eu tenho muitas candidaturas nos formulários, só depois é que eu peço currículo. Meu objetivo é mesmo saber quem você é e o que você pretende. Se está de acordo com aquilo que a gente pensa dentro da empresa. Então, eu notei que eu melhorei muito a nível de recrutamento. Eu demoro muito tempo para contratar. Então, por exemplo, nesse momento a gente está em junho, eu estou fazendo o recrutamento para entrar em setembro. Certo. Então, é assim, não é algo que eu preciso para amanhã. Eu preciso dessa pessoa hoje, gente, entenda, é verdade. Eu precisava desses 2 colegas esse mês, mas eu preciso assim, eu faço assim. Então, a gente agora está em recrutamento, mas a pessoa só entra em setembro. E faz muita diferença. Esse processo de seleção... E o demitir rápido que se fala, quem ouve isso depois vai falar, não, é o mal do capitalismo, aquela coisa toda. Não é isso, gente. É uma empresa pequena, quando você tem um funcionário que ele realmente não está interessado. Tem pessoas que não estão muito interessadas. A verdade é mesmo essa, né? Você tem que tomar uma decisão muito, muito depressa. Porque uma empresa pequena, ela não pode ter uma pessoa dentro da empresa que não faça o seu trabalho direitinho, entende, gente? É isso aí. Você pode estar prejudicando todos os outros. É isso mesmo. Todo o resto da equipe por causa de uma pessoa. E entenda uma coisa assim, toda gente tem maus momentos, né? Acontece comigo, pode acontecer com alguém da minha equipe, e a gente tem aquela conversa, tá acontecendo alguma coisa? Eu sou muito disso, sabe? Eu sinto assim meio da galera. Eu chamo para uma reunião e falo assim, tá acontecendo alguma coisa, precisa de ajuda, precisa tirar férias. Tem que ser assim, entende? Não somos uma empresa do burnout, a gente não trabalha, a pessoa entra a hora que quer, sai a hora que quer, tem que cumprir, como é lógico. Exato. Mas não somos muito daquelas empresas que fazem em horas, ou fazem sábados, domingos, não é o meu objetivo de todo, né? Eu até digo muitas vezes que a gente trabalha para viver, a gente não vive para trabalhar, não é o meu objetivo nem para mim, quanto mais para eles, percebe? Mas eu preciso que as pessoas estejam focadas, eu preciso que as pessoas tenham vontade de evoluir, porque o meu pensamento sempre foi esse e é esse. Então, se você vem numa entrevista com muita vontade, mas depois no dia a dia eu vejo que agora, né, só sentar aqui e fazer umas coisas não pode ser. E depois é assim, sinto que a minha equipe ela é muito nota 10. E então, quando entra uma pessoa muito na média, ela se destaca negativamente. Entende? Assim, você tem que estar aqui. Para subir a Sabe? E aí eu vou dizer assim, a culpa é deles, eles estão aqui. Aqui no querer saber as coisas. Não sai um produto novo, eles são muito assim. Então, quando entra uma pessoa que fica ali meio na média, sabe? É meio mediana, ela fica faz o destaque muito negativo. Exato. E é importante despedir rápido, lá está. Não só... É difícil, é sempre difícil. Entende? Porque às vezes você dispensa uma pessoa que você gosta, cara. Entendeu? Você gosta daquela maneira de ser da pessoa, você tem alguma afinidade com ela. Mas, gente, sinto muito informar, a gente tem que pensar que na empresa é como eu digo. Se eu deixo uma pessoa dessa dentro da equipe, eu estou prejudicando o resto da equipe. E a própria pessoa, não é? Porque vai estar ali a arrastar, se calhar também quer sair porque se sente desenquadrada. Exato. Mas tenho contrato, já termino daqui a 6 meses, já daqui a 1 ano, depois não tenho alternativa e não sei o quê. Se calhar se pedis na hora, a pessoa passado uma semana vai encontrar uma oportunidade em que tem um melhor fit e é melhor para toda a gente. Claro, falar, né? Comunicar, né? Não chegar para a pessoa e falar assim, olha, não, né? Olha esse mês já sabe, entende? Porque já deixei bem claro que a gente não está satisfeito de alguma forma. Mas ainda bem, aconteceu isso muito poucas vezes comigo. Ter que demitir alguém. É muito horrível. É muito chato, é muito chato. Mas
Ou seja, não sei se segues mesmo aqui alguma framework ou algo do género, pelo que eu percebi, lá está, tu estavas a referir que as pessoas têm que ser assim, têm que ser assado, têm que ter proatividade, têm que ser curiosas, e são tudo valores. Você tens uma lista de valores que tens, tipo, os core values da empresa, Não, que toda a gente dizer, mexe com cara, eles. por causa de estar sendo acompanhada agora na gestão da empresa, eu resolvi enviar um e-mail para toda a equipe. Então eu pedi para eles, por favor, sejam honestos. E eu quero que vocês me digam quais são os valores da nossa empresa e quais são os valores. E tem duas coisas na cultura da empresa que a gente costuma falar. Valores objetivos. E foi espetacular. Eu adorei tudo aquilo que eu li. Foi muito bom. E já tinhas alguma coisa claramente estipulada para eles? Ou foi tipo, olha, tinha a minha ideia. E a tua ideia? Gente, Queria assim, perceber a percepção a ideia deles. pode não ser a ideia deles, né? Mas eu tinha a minha ideia dos nossos valores, percebe? E acho que bateu muito certo. E o que podíamos melhorar? Eu também perguntei isso. Eu fiz 5 perguntas, né? Quais são os nossos valores, quem somos, objetivos e o que podemos melhorar. Entende? E pedir honestidade foi muito bom. Foi mesmo muito bom, foi muito importante. Eu até falei pra eles que agora a gente mudou de escritório. Quero ver se colocam uns quadrinhos com os valores e tal, porque eu acho que é importante. E acho que o pessoal, assim, somos totalmente diferentes, gente. Nós somos muito, assim, ecléticos. E tem quem gosta de uma música rock, se calhar eu gosto de outras músicas, né? Em todos os sentidos, a gente é bem diferente. Eu tenho uma equipe bem misturada, porque nós somos metade brasileiros, metade portugueses. Eu não sei aonde eu me adequo nesse momento, porque eu vivo em Portugal há 24 anos, então eu sou mais daqui do que de lá, percebe? Mas eles dizem assim, não, Flávio, você já faz parte dos portugueses. E eu brasileiro? Não, tu nasceste lá. Sério, mas eu tô muito contente com a equipe, cara. Não tenho razão de queixa, não. Nesse momento, tá tudo 5 estrelas. Eu não quero interromper o teu vídeo durante muito tempo, apenas vou precisar de alguns segundinhos, por isso presta atenção. Eu sei que se estás a assistir este conteúdo, então és uma pessoa que provavelmente já investe em imobiliário, ou quer investir em imobiliário, ou até já és um daqueles investidores que tem vários imóveis na sua carteira. Agora, durante este e os próximos anos, a tua intenção é continuar a investir em imobiliário e escalar o teu portfólio, e que para isso gostavas de contar com a minha ajuda e da minha equipa, então a minha dica é que cliques aqui em baixo na descrição deste vídeo, existe um link para uma consultoria estratégica gratuita com a minha equipa, e onde a única coisa que tens de fazer é preencher um formulário para a minha equipa analisar e perceber de que forma é que te vamos conseguir melhor ajudar. Esta sessão de consultoria estratégica é absolutamente gratuita, mas só vai fazer sentido para a minha equipa ajudar quem realmente se esmera na sua candidatura. Por isso já sabes, clica no link da descrição, dá o teu melhor na candidatura e espero que daqui a poucos dias estejas numa chamada diretamente com a minha equipa para percebermos como é que te podemos ajudar a evoluir e a crescer como investidor imobiliário. Agora, sem mais demoras, vamos voltar ao vídeo. Então, e tu tens desafios com a equipa, com a empresa, com os colaboradores, com valores, com enviar e-mail, precisas as pessoas serem enquadradas, contratadas, pedir, e depois tens todo um trabalho adicional, não é? Que nós aqui fazemos. Eu tenho uma pessoa de marketing. Tens uma pessoa da empresa, porque eu tive necessidade disso, gente. Eu falei, não dá. Não consigo estar em todo lado. A verdade mesmo é essa. E então, eu contratei uma pessoa mesmo especializada aqui na parte de marketing. Eu tenho sites para fazer, pra vocês terem a noção, né? Tem sites para fazer que não tenho. A gente tem uma rede social super bombada e tal, mas o site ainda não existe. Eu tenho uma apresentação da empresa para fazer também, ou seja, tem muita coisa que a gente ainda tem que trabalhar no nosso marketing. É claro que eu dou uma atenção especial aqui ao Instagram, porque a galera que tá lá é muito boa também. As pessoas que vêm tirar dúvidas conosco, eu já conheci muita gente legal ali. E quando eu falo pessoal porreiro, é pessoal que produz conteúdo e pessoal que não produz conteúdo, tá? Desde as pessoas que vêm falar comigo, olha, pessoas da Câmara Municipal, né? Que falam assim, olha pra Câmara X e tal. Então, sim, entende? Então, esse tipo de entreajuda é bem interessante. E é aquilo que eu falo que às vezes as pessoas estão perdendo essa oportunidade, sabe? E que as redes sociais trazem imensos benefícios, foram bem utilizadas, só que eu olho para isso quase como um trabalho extra. Como é que tu geres? É um trabalho extra. Porque consegues legal marketing, alguém que faz o site, mas a Flávia, ninguém pode ser a Flávia. Exatamente. E depois assim, caixinha de perguntas, gente, sou eu que respondo também. Não fiquem achando. Outro dia alguém me perguntou assim, Flávia, você que responde, sou eu que respondo. Os stories normalmente são meus, né? Às vezes no feed eu tenho ali uma edição do vídeo do YouTube e tal. Claro que eu preciso que a galera do marketing me ajude. E a gente tem uns bonequinhos ensinando a construção, que eu digo, foi feito pelo pessoal do marketing, porque eles são muito massa a fazer aquelas interpretações. Mas os stories são todos meus. É assim, quando eu comecei, hoje em dia o pessoal já entendeu, sabe? Quando eu falo pessoal, eu tô falando das pessoas, os arquitetos, engenheiros que trabalham comigo diretamente. Quando eu comecei, o pessoal falava assim, pô, Rafa, tu tem tempo pra isso? Gente, eu não tenho. Mas eu arranjo tempo pra isso. Eu lembro quando eu virei pro meu marido e disse pra ele assim,
olha, David, eu acho que eu vou começar a fazer aqui um conteúdo pra rede social, cara, acho que pode ser importante pra gente. Ele, você não tem mais nada pra fazer, gente, a gente tá com tanto trabalho, a gente tá com tão pouco tempo, né? E eu falei, não, mas é importante, eu tenho essa necessidade de explicar um pouco daquilo que a gente faz, de ajudar os colegas que estão acabando o curso agora. É importante, se eu tivesse essa pessoa que me ajudasse, pô, eu tinha agarrado com os dentes, sério, tinha sido muito importante pra mim. Eu não tenho qualquer problema de explicar o beabá do Dedé. Aliás, a gente fez uma mentoria e correu lindamente, entende? Com os engenheiros que queriam evoluir na parte de projeto e tal, porque se você não tiver, às vezes, um exemplo, você não consegue avançar. Às vezes é um exemplo de projeto, sabe? Às vezes Desbloqueio, né? desbloqueia. Às vezes é um termo de responsabilidade, como é que se escreve, tá lá na portaria, mas a gente não sabe o que é a portaria, entende? Às vezes é uma coisa que, pra mim, pode ser simples, porque eu tô nisso há muito tempo, mas pra quem tá começando agora, não é. E a faculdade, ela ensina as bases todas, mas o ofício verdadeiro a gente só sabe na luta. Não tem outra forma de saber do que a gente estando ali no jogo, entende? Não tem outra forma. E eu vou dizer, projeto eu aprendi sozinha, porque eu nunca trabalhei num gabinete de projeto. Eu trabalhei em obras, trabalhei no gabinete de projeto, sim, fazendo obras, eu era adjunta de direção da obra. Claro que vi os meus colegas fazendo projeto e tal, mas nunca o fiz naquela altura. Depois eu fui diretora de uma obra no Algarve, adorei. Vivi no Algarve, foi uma experiência espetacular. E depois, quando eu voltei do Algarve, eu falei, não, vou estudar tudo de novo, vou começar do zero, mas eu vou trabalhar em projeto, porque assim a decisão, eu decido o que eu acho que é melhor para a obra, efetivamente. Entendeu? Foi uma visão bem egoísta, mas pronto. Lá está, mas assumiste aqui um papel e depois coisas... E decisões, sabe? Às vezes eu sinto que as pessoas não tomam decisões. Acho que é um problema cultural, não achas? Cara, Mesmo cultural, gente, daqui de lá vai dar mesmo. Não achas? Não acho. Não achas Não, que... eu acho que a gente tem que tomar uma... Gente, é uma coisa muito incrível, eu tento passar isso para os meus filhos, eles são muito novos ainda para entender. As pessoas gostam muito de dizer que fulano tem que mudar, mas as pessoas não entendem que às vezes é ela que tem que mudar. E que é muito mais fácil você mudar a si próprio do que tá tentando mudar o outro. Entende? Isso é pra vida. É pra tua vida pessoal, é pro teu relacionamento de trabalho, seja pro... Quando eu entendi isso, cara, a minha vida andou 100 mil vezes a velocidade do, sabe? Mudou muito. Quando eu comecei a pensar assim, cara, poxa, eu tô com as pessoas erradas à minha volta. Eu tenho, entende? Quando eu comecei a entender que, pô, a partir de mim, essas decisões todas, tudo mudou. Sim. Né? Eu demiti do primeiro trabalho, me demiti do segundo trabalho, eu decidi não quero mais esse relacionamento pra mim. Eu decidi que, não, olha, essa pessoa já não pode estar na equipe. São decisões difíceis, ninguém gosta. E fazem parte, não é? Então, eu conheço a pessoa há não sei quanto tempo, ou já... Essas decisões que a gente fica aí procrastinando na vida, né? A gente procrastina na vida. Eu vejo uma galera aí infeliz há anos, né? Eu tenho amigas que eu falo assim, cara, você já tá curtindo o problema. Curtindo. Já curtiram o problema. Você já tá curtindo o problema, porque você já se habituou ao problema de tal forma que você já curte ele. De repente, você sem ele já ficaria infeliz, tá vendo? Bem visto, bem visto. Então eu acho que as pessoas têm muita dificuldade de tomar decisões. E quando eu falo decisões, tem umas que são mais fáceis que outras. Tem outras que você não vai querer tomar. Olha, por exemplo, o ginásio, eu não vou desde março. Eu sei que eu tenho que tomar essa decisão de voltar ao ginásio, porque ele é muito importante pra mim. Eu amo fazer ginásio? Não, eu amo fazer ginásio, não é algo que eu vou assim feliz da minha vida. Mas a verdade é que eu amo sair do ginásio. Quando eu saio de lá, depois de ter feito o exercício, cara, é uma vida feliz que eu saio dali, né? Entrar é difícil, sair é mais fácil. Mas é uma decisão que eu tenho que tomar a partir de setembro, eu sei que eu tenho que... Ou mais cedo. Há aquela... Não dá, férias agora vai acabar com tudo. Só 30 entendi. As férias acabam com tudo. Mas setembro eu tenho que voltar. Mas decisões, eu acho que as pessoas demoram muito tempo para tomar. Tem a ver com a opção ao risco, não é? A pessoa pode estar aí feliz naquele trabalho há 20 anos. Mas depois pensa, mas depois se eu não encontrar trabalho, não é? São aquelas crenças limitantes. Depois se eu não encontrar trabalho aqui há 20 anos, quem é que me vai querer? É uma empresa do outro lado que precisa exatamente daquele perfil e que a pessoa está infeliz porque nem é por causa da empresa, da atividade da empresa, mas sim por causa da equipa, ou do chefe, ou aquilo que seja. E só o facto de mudar de chefe. Né, meu? O outro era tão mais legal. Não, mas eu sinto essa falta de decisão aí complicada. E é engraçado, porque depois eu falo com meu marido em casa sobre isso e eu tomo umas certas decisões e a gente é muito alinhado nisso. A gente é muito parceirão, assim, um do outro. Aliás, se não fosse ele, muita coisa não tinha acontecido da maneira que aconteceu. Quando a gente tem uma pessoa empurrando a gente pra frente, a gente vai pra frente. Super.
Entende? Se você tem uma pessoa na tua vida que tá puxando você pra trás, já aí é uma decisão. Já aí é um... Depois já pensamos nisso E são e... decisões, gente, que, assim, causam um certo desconforto, né? Eu decidi que eu não quero mais aquela pessoa como minha amiga porque ela não me faz bem. Porque eu gostava daquela pessoa, entende? Mas eu falo assim, cara, mas isso aqui não é uma relação saudável, entende? Não tá fazendo bem no fim das contas. Será que vale a pena? Entende? Então são esse tipo de decisão que traz um desconforto e eu acho que é no desconforto que a gente cresce. Sempre. Entende? Na altura da crise, 2009, 2010, 2012, pô, eu tive um turbilhão de coisas acontecendo na minha vida pessoal e de trabalho e foi um desconforto que me fez andar muito pra frente, porque eu tive que tomar umas decisões bem difíceis, sabe? Desde regredir na minha vida profissional e falar, cara, eu tenho que fazer isso aqui, porque isso aqui me sustenta, entende? Olha, eu tenho que dar um passinho aqui atrás, se calhar não é essa parte da engenharia que eu gosto tanto de fazer, porra, mas é aqui que tem trabalho, e é aqui que eu vou seguir. É no desconforto que a gente realmente evolui, não tem outra forma. Gente, eu fico pensando assim, como é que eu vou pôr minhas crianças desconfortáveis? mas é mesmo isso, o desconforto é sinal que estamos a crescer, a fazer alguma coisa diferente. Custa, não é? Custa, a gente às vezes não consegue dormir, tomou aquela decisão e agora já assinei, ou já disse que sim, já assumi uma responsabilidade e nem sequer sei se consigo depois cumpri-la porque nunca fiz anteriormente. Estamos no desconforto, mas a questão é que depois de feito torna-se fácil. Exatamente. Mesmo que corra bem ou corra mal. É igual a dieta, né? A gente só consegue fazer uma dieta séria quando a gente tá desconfortável com a gente. Se você não estiver desconfortável 100% contigo, você não vai tomar sequer uma decisão. Entende? Então eu acho que falta muita decisão e fico triste por isso, sabe? Fico triste. Eu não tomo nenhuma decisão de ânimo leve, não. Pra mim também é difícil. Mas eu sei que tem que tomar, sabe? É uma coisa que eu já desbloqueei em mim. E a gente, quando é dono de empresa, a gente às vezes tem que ter conversas difíceis. Não é nem você tomar a decisão. Essas conversas difíceis acontecem dentro da equipe, com o cliente. Né? A gente brinca de dizer que demitir cliente. Eu já o fiz. Não fico feliz de o fazer, mas entende? Nada é mais valioso do que a minha paz. Exato. Chegar e dormir tranquila. Então, se eu tenho uma pessoa ali, sabe, que eu sinto que ela tá ali numa de perturbar, ela não vai perturbar durante muito tempo, porque eu vou ter que tomar uma decisão, entende? Então... Isso a mim, eu estou mais do que contente por despedir clientes que, lá está, podem gerar receita, ou já geraram receita, só que o custo direto da equipa, mandar e-mails para mim, olha, como é que vamos resolver? O cliente respondia X, agora vamos fazer assim, agora vamos fazer assado, e agora se fizéssemos só estes, sei lá, dias ou horas, e depois vamos marcar uma chamada. Se já tem, olha, o cliente quer marcar uma chamada, depois para ser não sei o quê. Ele diz, olha, cada um à sua vida. E prepotência é uma coisa que eu tenho muita dificuldade de lidar. Né? Uma pessoa que de repente, hoje tem posses, eu posso, mando. Eu tenho muita dificuldade com isso. De repente também tem que estar alinhados, não é? Não tem. Tem, né? A gente, no fim das contas, eu não tô falando que a gente tem que ser parecido, não é o caso, mas a gente tem que ter o poder de comunicar. Exato. Comunicar em tudo, né? Às vezes eu falo, gente, o projeto bem feito, ele foi muito bem comunicado. Porque eu passei a informação, o outro colega sabe da mesma informação, e quando eu falo em projeto, eu tô falando em qualquer projeto, pode ser um evento, pode ser um Rock in Rio. Você fazer um Rock in Rio, com certeza você tem que ter uma lista de informações daquela atuação e que toda a gente está alinhada e sabe da mesma informação. O projeto vai dar no mesmo, né? A obra vai dar no mesmo, certo? Eu não posso ter informações diferentes, porque lá na frente um projeto vai ter que ser refeito. Sim, não tá igual. Eles não precisam ser os nossos melhores amigos, mas aqueles valores, como tu contratas, aqueles valores mas que... cria um relacionamento, acaba por criar, né? Não tem como. Isso é um produto de os valores estarem alinhados e a pessoa não ir contra os valores da empresa, porque aí os colaboradores também se regem pelos valores da empresa, vai haver ali... E eu costumo dizer uma coisa muito engraçada aqui, as pessoas falam assim, Fábio, mas você agora tem muito trabalho, né? Não é isso. Isso é mesmo da gente, porque olha, eu não tinha trabalho nenhum. Aliás, eu tinha um cliente de vez em quando no meu início, e o primeiro cliente que eu tive a intenção de demitir, que ele depois não quis ser demitido, foi um cliente de há muitos anos atrás. E ele me perturbava todo dia, às 8 da manhã, tinha uma chamada. Eu falei, mas a gente não combinou dia X? A gente não combinou o dia... Mas já chegamos nesse dia, então desculpa, você me deixa eu trabalhar até lá. E aquela ansiedade dele, aquilo me começou a fazer mal. De tal maneira, sabe, aquela ansiedade, eu falei, gente, isso tá me fazendo... Sim, isso é, tens o telefone parado e quase estás à espera da chamada. Acredita, aquele dinheiro me fazia muita falta, aquele cliente era muito importante pra mim, porque eu só tinha ele, entende? E eu tive aquela conversa. Eu falei, cara, você tem que me deixar trabalhar, pra mim chega.
Eu devolvi, falei assim, olha, até aqui o dinheiro que você me pagou de início, eu devolvo, ofereço o projeto do gás, já estava aprovado, devolvo, mas eu não quero mais. E ele era feirante, e ele vem assim, na caixa do carro, me traz uma caixa assim de toalhas. Não, pelo amor de Deus, continua o trabalho e tal. E a gente ficou grandes amigos depois. Mas ele depois me soube respeitar, que eu falei, você não adianta me ligar, porque não vai ser mais depressa. A Entende? comunicação é importante. E o respeito, né? Eu não fui ali aos berros, nada disso, mas eu falei, olha... Não dá. Acho que as redes sociais têm muita importância, muito para os clientes, para os colaboradores, para só quem nos segue, porque sim, que é tu conseguires transparecer os teus valores indiretamente, não é? Dizer, por exemplo, uma história muito simples, olha, hoje vim à praia de manhã porque preciso de espaço para, a semana está corrida, normalmente das consultas corridas, neste período, todos os dias, ou todas as semanas, tenho uma parte do dia livre. Partilhaste isso. Os teus clientes, os teus futuros clientes, os teus clientes atuais, os teus colaboradores vão saber que tu privilegias esta paz de espírito, teres margem para conseguir alinhar as ideias, pensar, não é? Parar para pensar, ter o tempo pessoal e daí para a frente, se calhar pode ser uma pessoa que até seja assim meio nervosa, não é? Quer saber se já está aqui ligado às 8 da manhã, mas por ver uma história ou duas e perceber esse teu estilo de vida, esse teu modo de estar, eu pensar assim, não vou chatear o Flávio, são 8 da manhã ainda. Não, uma coisa que eu aprendi com o tempo, que eu não fazia no início, porque era só eu, não fazia, gente, eu tenho certeza que muitos de vocês também não fizeram, que é, eu nunca dizia que ia de férias, né? E hoje em dia eu faço toda a questão do mundo de avisar que eu vou de férias. Ainda ontem eu recebi um e-mail, Flávio, eu preciso do estudo prévio para dia 28 de junho. Eu falei, gente, é a minha última semana antes de férias. Então, provavelmente eu não vou conseguir, se calhar a gente tem que marcar isso mais para frente. Então, é muito importante que as pessoas saibam que eu tô, de fato. Existe a equipe que tá trabalhando na mesma, a gente entra em contato com o pessoal, a coisa tá rolando, né? Teve uma certa altura que eu fechava 2 semanas em agosto. Hoje em dia não faz sentido, nós somos muitos, então ninguém quer tirar férias em agosto. Principalmente quem não tem filhos não quer tirar férias em agosto. Para mim é o mais importante por causa dos meus filhos, né? Mas hoje em dia a empresa não fecha, por isso não fala comigo, olha, fala com o pessoal. Vai dar no mesmo, vai dar no mesmo. É importante alinhar, porque acho que isso tira, sou adepto do mesmo, falar não só com os clientes como também com a equipa, não é? Especialmente se não trabalharem no mesmo escritório, que é definir essa expectativa, olha, nestes dias não vou responder, nestes dias vou estar de férias e até mesmo, pelo menos eu sinto isso para mim próprio, sei que, ok, as pessoas já esperam-me, estou de férias, estou naquela ansiedade, ok, tenho o telefone, vou ver aqui o Slack, vou ver o e-mail, porque podem ter ido alguma coisa, e as pessoas vão estar com uma expectativa que eu responda como respondo nos outros dias, não é? Que não estou de férias, e naquela altura não vai ser possível, porque não estou com o telefone e tudo mais. E reduz muito a ansiedade de quem está... Eu lembro das primeiras vezes que eu avisei que ia de férias, as pessoas falavam, mas essa semana ainda... Hoje em dia isso já não acontece. Mas também já se habituaram, né? Tem que ficar o tratamento de choque. E mesmo o pessoal da equipe eu acho graça, porque eles tentam mesmo que eu fique de férias. É claro que tem vezes que não dá. Às vezes tem que acontecer uma chamada e tal, porque a gente tem alguma coisa para resolver, ou alguma informação que eles não sabem que eu sei. Não sei, vais para um retiro na montanha e... Não. Mas ano que vem, por exemplo, tenho aí previsão de fazer 2 semanas de férias que eu não vou conseguir, de fato, responder. Eu já tô pensando, cara, como é que eu vou fazer? Se eu tiver que pegar o computador, eventualmente. Vai ser umas férias que eu vou estar andando de um lado pro outro, não sei como é que vai ser possível. Mas vou ter que me organizar até lá. Lá está, delegar alguém que assume essa... A gente vai ter que fazer o que acontecer. Não achas que a maior parte das coisas... férias, de uma semana, 2 semanas, a maior parte das vezes, não digo aqueles retiros de 3 meses, mas 1 ou 2 semanas, aquilo que supostamente é urgente, na verdade nunca é urgente, é uma coisa que a Câmara quer, ou o cliente precisa, tem que ser para amanhã, porque até já tem uma reunião, mas na verdade pode adiar 1 semana, 2, nada acontece. Não, é assim, para mim, a urgência efetiva é aquilo que está acontecendo na obra, porque eu não posso deixar uma obra parada. Certo. Entende? Aquilo é uma urgência real. Se alguém me liga e fala assim, Flávio, olha, tá faltando um pormenor de, né? Ainda essa semana a gente fez uma reabilitação em Tomar, uma moradia gira, vai ficar lindo aquilo. E com as picagens a gente descobriu que muita daquilo que estava lá não estava de acordo com o projeto que foi aprovado na Câmara, né? Então a gente sabe que nesse tipo de obra existem surpresas. E então a gente tem um WhatsApp, gente, eu tenho o meu WhatsApp. É só obras, entende? O meu WhatsApp é grupinho de colegas, né? Internos e externos e tal, o tempo todo. E a gente tem um WhatsApp com essa obra e o empreiteiro falou, Flávio, eu preciso de um pormenor e tal.
a gente não pode deixar, entende? Eu vou ver na agenda, vou colocar, não pode ser. Ele tá na obra agora, entende? Então, isso a gente já sabe a partida que é uma urgência real. O cliente não precisa desligar dizendo que é urgente. A gente já sabe que é urgente, porque a obra tá para acontecer. Né? Prazos da Câmara. A gente sabe que a Câmara Municipal, para nós, dá 15 dias de resposta, mas eles têm 3 meses, né? As coisas são assim. A gente tenta gerir isso da melhor forma possível. Tem vezes que, eu respondo sempre aos 15 dias. Não. Às vezes eu tenho que marcar uma reunião com o colega ainda, porque eu não entendi. Às vezes a gente vê um ofício e fala, mas por que está acontecendo isso? Né? Olha, tem que marcar uma reunião, gente, já passou os 15 dias, né? Mas eu posso dizer uma coisa, eu acho que as câmaras têm tem muito jogo de cintura conosco e nós com eles, sabe? Eles não são assim, porque tem que ser 15 dias, tem que ser, senão vai chumbar um processo. A própria Câmara não tem interesse que isso aconteça. Eu acho que, sabe... Também... Você já consegue atribuir bem as prioridades a cada tipo de urgência. Sim. Não pode dizer abusar, entende? Não vamos abusar da boa vontade da própria Câmara. Mas a verdade é que nenhuma Câmara Municipal tem o interesse que você, já aprovou a arquitetura, aprovou a engenharia, de estar respondendo uma notificação. Ele não quer que você chumbe um processo. São guidelines. Nenhum. Tem. Para uma obra parar, lá está. São diferentes tipos de urgências. Exatamente. E que também consegues precaver, não é? Se estás de férias ou se até não podes ser tu, já se queres responder, ter alguém da equipa que está inteirada. O e-mail acontece. Tive uma pessoa que me perguntou uma vez, Flávia, como você consegue equilibrar a família, trabalho e tal? Eu falei, não consigo. Não tem equilíbrio nenhum, entende? Simplesmente sinto que a família está alinhada com aquilo que a gente faz trabalho. A empresa faz parte da minha vida. Entende? Não tem como separar. Como é que eu separo isso? Tem a ver com as prioridades, não é? Se na atividade da empresa dás prioridade à empresa e prioridade à família, mas na atividade da empresa consegues estar com a família e a família se inteirar. Da mesma maneira que às 3 da tarde tem o Dia das Mães, tem uma festa na escola do meu filho e a prioridade é essa nesse dia, né? Se calhar no dia seguinte eu vou falar assim, olha amor, hoje você vai ficar no vovô porque eu tenho que trabalhar até tarde. Hoje você vai ficar na avó porque eu vou ter que ficar até tarde. É assim, entende? O equilíbrio é esse. O equilíbrio das crianças entenderem que o trabalho da mãe é esse, que o trabalho do pai é esse, entende? Que a gente tem que trabalhar agora, por exemplo, a gente tá numa fase pré-férias e é mais complicado, sabe? E eles super percebem, não é? Eu falo, gente, se o pai e a mãe não trabalham, nada disso acontece, nem as férias acontecem. E vocês comunicam e elas, mesmo que não as percebem... Olha, fui uma mãe super honesta, cara. Lá está. Assim, sou. Olha, esse sábado vai pra casa dos avós, porque amanhã o pai tem uma festa. Eu sou super verdadeira com eles, entende? Eu não sou muito de jogar, assim, palavras por não. Então a gente não pode ir? Não, é só pra adultos. Aliás, vocês ontem foram numa festinha que era só pra criança. E agora tem uma festa que é só pros adultos. Entende? Então a gente é muito honesto lá em casa nessas coisas, sabe? E eles sabem muito bem aquilo que acontece, né? Às vezes eu tô em casa e vejo um projeto e tal, meu filho sabe exatamente aquilo que a gente faz, sabe? E é engraçado, eu falo pra ele, você com 15, 16 anos vai fazer um estágio lá na empresa e vai aprender a usar o CAD. Vai fazer desenho CAD. Ele entusiasma-se com isso? Olha, outro dia eu peguei ele num aplicativo qualquer, foi um trabalho para a escola, que é bem legal, em que ele fez o projeto do nosso prédio, né? Do edifício civil. E ficou igual, entende? Aquilo era qualquer coisa CAD, mas é infantil, eu não sei o nome agora. E foi algo, ele faz informática na escola extra, porque tudo da tecnologia também gosta e tal. E ele fez o projeto da casa, que eu achei, assim, muito fofo. Eu não sou arquiteta, não faço design, mas ele é muito criativo. Tem um futuro arquiteto, quiçá. Engenheiro arquiteto. Não sei. Ele diz que quer fazer engenheiro, aí ele fala assim, mãe, eu quero ser engenheiro de robótica. Que é uma cena dele lá. Ele... eu nem sei se existe esse tipo de engenharia. Deve ser engenheiro mecânico, alguma coisa assim. Existe engenharia robótica, sim. Ele diz que quer ser isso e tal. E claro que ele quer ser youtuber, né, gente? Porque qualquer criança quer ser hoje em dia. Mas, lá está, eu defini expectativas, mesmo que eu não tenho filhos ainda. Mas... Ser honesto com eles é sempre... Eles perceberem, não é? Não é o pai ou a mãe, ou o pai e a mãe estarem fora e não dizerem nada, estão a trabalhar. Não vamos dizer que estamos a trabalhar porque é mau, não sei o quê. Eles sabem porquê e percebem. E sabem o porquê, percebe? A gente tem que trabalhar e tal. E mesmo quando eu saio, eu e meu marido, vocês vão pra onde? Até o pai e a mãe vão namorar. Senhor, desculpa. Eu acho que é importante eles terem essa visão de família, sabe? Que o pai e a mãe se dão muito bem, que a gente se gosta. E que o pai e a mãe se chateou também. Também é importante, a gente tem que viver a família real. Não faço fake, não. A gente é muito honesto. É isso. Em casa, a partir do mesmo princípio. A empresa, amigos, família, a partir sempre do mesmo princípio. Parte do mesmo bolo. Por isso que eu falo assim, o equilíbrio não existe, entende? Tem fases que a gente está mais equilibrado assistindo o tempo.
né, e que realmente permite que eu vá ao ginásio com alguma qualidade, e tem fases que não dá. Mas isso a gente já sabe, eu falo isso muitas vezes, que é antes do agosto e antes do Natal é sempre mais complicado. Entende? A demanda do trabalho é aquilo que a gente tem que entregar na Câmara. Sim, adaptabilidade. E tens que... O mais importante são as prioridades, porque o que é que adianta? Tens 4 horas livres para estar com a família e depois cada um está no tablet ou está na televisão, não falam comigo. Se mais vale todos os dias, aqueles 15 minutos ou a hora de jantar ou aquilo que seja, ter aquela conversa honesta, em que se ouvem verdadeiramente, do que ter o equilíbrio, né? Trabalhei 4 horas ou trabalhei 8 horas este dia, tenho aqui 2 horas para a família, tenho 2 horas para treinar, depois vais ao ginásio e levantas sempre 2 quilos e não evoluís por aí. Falas com as crianças 2 horas, ou estão em crianças 2 horas e não está no tablet, ou está a ver televisão, ou está a fazer não sei o quê, não estão propriamente ali juntos. 30 minutos de ginásio, 15 minutos com a família, tem muito mais qualidade do que este tal equilíbrio. Legal ser pai e mãe, cara. Eu nunca pensei. Olha, eu vou falar aqui, eu vou falar mesmo. O meu foco foi tanto... É engraçado, eu tinha amigas da faculdade que o sonho era casar, ter filhos e tal. E eu sempre fui... Meu sonho sempre foi ser bem-sucedida na minha vida. Gostar daquilo que faço, ser feliz na área de trabalho também. Não propriamente ser a dona da empresa. Nunca foi, porque eu tenho... Não é nada disso. Mas ser feliz naquilo que faço, porque a gente passa muito tempo trabalhando. E se você trabalhar num lugar que você detesta, aquilo a longo prazo vai te trazer um probleminha, né? Um problema de saúde mental aí, provavelmente. E a verdade é que eu conquistei isso quando eu comecei a trabalhar sozinha, não. Quando eu comecei a ter uma equipe, entende? Porque é importante a gente ter pessoas à nossa volta. A gente só ficar sozinho também não foi legal pra mim. Mas isso tudo pra dizer que o meu sonho era esse. Porque eu sempre achei que um dia eu ia ter a minha família. Entende? Eu achei que era muito óbvio, gente. Sim. Eu vou casar, ter filhos, é lógico, entende? Então eu não precisava de sonhar muito com aquilo, porque aquilo era óbvio. É aquilo que toda a gente faz, então aquilo era óbvio. E o meu pai, às tantas, me dizia, eu já tinha 28, 29 anos, e meu pai dizia assim, por favor, você não pensa em ter filhos? Eu falava, pai, um dia. Eu passo com 30 anos, né? E eu me surpreendi. É muito legal ser pai e mãe. Muito, muito. Aí tem seus problemas, aí tem. A criança, olha, eu posso falar, a fase de bebezinho pra mim foi a mais difícil. Mas hoje em dia, eles com 11, 7 anos, pô, eles são muito parceiros, entende? A gente tem uma conversa, a gente conversa muito. É muito bom. É esse feedback que me passaram. Porque lá está, a maior parte não sei se é a maior parte, mas pelo menos a imagem principal é que filhos vão deixar de poder viajar, vão deixar... E deixa. Os 2 primeiros anos, cara, deixa. Mas não é para o resto da vida, não é? Isso que consegues. Eu vejo pessoal amigos meus que tiveram filho há 6 meses, 7 meses, já foram para Bali 3 semanas com a criança, não é? Com condições para tal, como é óbvio, mas não é impossível. De aventura de cada um, né? Acho que é compatível. Acho que é compatível. Eu vou dizer, eu fiquei, olha, até posso falar, meu filho tem 11 anos, e em 11 anos fiz 2 viagens sem as crianças. Porque eu gosto de viajar com eles. Essa viagem que a gente vai fazer ano que vem, 2 semanas, eu vou com eles, porque eu acho que eles vão adorar. Fui a Londres com os miúdos, cara, eles adoraram. Minha filha fez 11 quilômetros todos os dias andando a pé. Falei, incrível, entende? Então, é isso, sabe? Eu acho que é muito legal ser pai e mãe, muito mesmo. Entende? Claro, com a pessoa certa. Com a pessoa certa, sim. Mas está, tem que haver, contratar rápido, despedir rápido, vai casar. Mas a gente não se deixa de se priorizar, hein? Nós enquanto casal. Isso também eu acho que é muito importante. Exato, e são tudo parte daí, não é? Porque se isso não estiver alinhado, depois reflete-se na empresa, reflete-se no próprio bem-estar de quem está a gerir, não é? Ou dos elementos do casal. Acho que é por aí. Voltei aqui um bocadinho à engenharia. Temos aqui algumas questões. E tem aqui a ver com... Já falámos até agora sobre a importância das pessoas de criar uma comunidade, não é? Mesmo como engenheira, também abrir a parte da comunidade, porque nem tudo é só números e botão e ferro e estruturas e dimensionamento. Como é que vês que a engenharia, ou como é que achas que a engenharia aquilo que tu fazes para onde é que deve ir, seja dentro da tua empresa, seja até os teus colegas, outras empresas que nem sequer colaborem convosco, para onde é que vês as coisas aí? Ou seja, até agora tudo funciona ainda, não é? Mesmo com as câmaras de forma muito, talvez arcaica, ainda há muitas adaptações a serem feitas, há câmaras que recebem os projetos em papel, certeza que há gabinetes que ainda fazem em papel. A parte de não haver, essa questão de não haver clareza entre profissionais, não é? Eu sei isto, vou esconder para mim. Como é que vês daqui para a frente, ou dentro da tua organização, mas também na indústria em si, como é que vês as coisas evoluírem a partir daqui? Olha,
Eu acredito, de verdade, que essa evolução de toda a gente ter que entregar os projetos coordenados já vai fazer uma diferença enorme. Eu tenho que dizer sim isso, gente. Existem gabinetes que prezam muito pelo trabalho para a obra e que fazem um bom trabalho para a obra, entende? Que o empreiteiro olha e fala assim, porra, eu sei o que eu vou fazer, tá aqui escrito. E tem os gabinetes que não fazem isso que é o projeto para a obra, né? Fazem apenas para a Câmara Municipal, que é uma coisa muito simples, muito singela e que não dá, de fato, a informação correta para se fazer uma obra em condições. Eu acredito que se houver, de fato, essa mudança na entrega do projeto, muita coisa vai ter que mudar. Vai ter uma galera que não vai acompanhar e que vai sair e vai ter o pessoal que vai acompanhar e vai evoluir e vai começar a entender as incompatibilidades que podem acontecer. Eu vou dar aqui um caso bem claro também. A gente fez um projeto público e o projeto público tem uma demanda de entrega de projetos diferentes do particular, que é uma pena. E se não fosse a gente poder trabalhar, a gente trabalhar em conjunto e fazer a coordenação dos projetos que todos saem assim, lá na minha empresa, a gente não veria que tinha uma viga de betão e tinha um tubo de AVAC. Né? E o teto falso ia ter que abaixar tanto por causa disso. E isso é um problema de compatibilidade que acontece muitas vezes. Muitas vezes é muito fácil isso acontecer. Então, a partir do momento que a gente começa a fazer mais projetos para a obra, a gente vai se deparando com os mesmos problemas, porque são os mesmos. Se você não faz projeto para a obra, se você não faz um trabalho pensado para a obra, você nunca vai chegar nesse ponto de entendimento, entende? Se o empreiteiro não liga... Gente, empreiteiro, vocês têm dúvidas no projeto? O que eu aconselho a vocês, entre em contato com o engenheiro, com o arquiteto. Eu vejo muito empreiteiro aí, não está escrito no projeto, eu vou fazer como eu achar. E isso depois fica ônus à sua responsabilidade, né? Porque o engenheiro não foi nem consultado, ele nem sabe que aquilo foi alterado. Chega lá e vem tudo a passar como não era suposto. Exatamente. Eu acho que tem muitos colegas que acabam um pouco com o nosso mercado de trabalho. Também tem que falar isso. Que acabam? Porque acabam, totalmente. Porque dão valores que não se adequam até à responsabilidade que vocês têm. Né? A gente tem aí, às vezes eu ouço, fulano cobrou X, arquitetura e engenharia. E às vezes a arquitetura e engenharia é o valor só da engenharia. Entende? De um gabinete que faz realmente o projeto para a obra. Né? E acho que é por aí. Eu acredito de verdade que esse pessoal que faz o trabalho mais simplex, que eles vão ficar para trás, não tem como. Entende? São muitas pessoas reclamando do mesmo. Assim como eu também quero acreditar que os empreiteiros bons vão continuar aí no mercado. Né? E o pessoal aí que está dando seus primeiros passos com vontade de aprender também vai ficar. Mas que aqueles que fazem um pior trabalho vão sair. Entende? O projeto é a base de uma boa obra. Aliás, eu falo isso muitas vezes, ontem na live que eu falei, né? Os investidores que fazem obras de milhões, eles têm o projeto todo pormenorizado ao parafuso. Não há uma decisão da obra que não passe por alguém que tenha dimensionado, ter dito assim, olha, é isso aqui. Percebe? Por quê? Porque isso vai traduzir um custo e esse custo já foi medido lá atrás. Se esse custo não foi medido lá atrás, não é para fazer. Percebe? Vai esse ponto de detalhe. Entende? E eu gosto muito de trabalhos assim, que a gente vai ao detalhe, sabe? Acho que é... Tem que se adaptar às empresas, não é? A construção civil sempre foi... São coisas... Acho eu, faço outras engenharias, corrija-me se estiver errado, mas a minha percepção é essa. Por exemplo, engenharia informática, programação, a área que eu estudei. Sim. O pessoal já está meio programado que isto está sempre a evoluir. 3 em 3 meses há uma versão nova, temos de estar sempre a aprender. A construção é ok, isto funcionou assim, os tijolos um em cima do outro, cimento... Funcionou, não caiu, está aqui há 30 anos, vamos continuar a fazer igual. Mas olha que a construção também teve uma evolução, é que a gente não viveu ela, né? Se a gente for para pensar Portugal em 1930, 1940, as construções de pedra deixaram de estar, né? Ninguém sabe construir de pedra hoje em dia. Se vocês souberem de algum empreiteiro que ainda faz esse tipo de construção, me passa. Porque para muitas reabilitações seria importante a gente ainda ter empreiteiros dessa altura, né? Que fizessem essa tecnologia. Não tem mais no mercado. Então, já houve uma evolução. O betão veio transformar aí a nossa visão daquilo que se vê. Se a gente for para Lisboa, vocês vão ver muitos edifícios iguais. Né? Os edifícios são todos iguais. Você tem as fachadas, tudo bem, tem cores diferentes, pedras diferentes e tudo mais. Mas eles funcionam sempre da mesma maneira. Tem um saguão, tem a parte de frente, tem a parte de trás, tudo bem? Encostados uns aos outros. São todos construídos da mesma maneira. O betão realmente veio revolucionar, principalmente o trabalho do arquiteto, né? Porque ele agora tem uma parte criativa enorme. Você tem casas com feitios, formas super diferentes, né? Pô, o betão, ele é maravilhoso, gente. Desculpa o pessoal da sustentabilidade, mas eu tenho que dizer isso.
Porque ele permitiu coisas que, né, até há pouco tempo atrás não era possível. É claro que agora a gente está numa pegada diferente, né? O Light Steel Frame, tem o Wood Frame, e eu sou apologista disso tudo. E vês isso a ser economicamente e É. culturalmente viável e aceito? O que eu acho do Light Steel e do Frame, infelizmente, ele ainda não está mais barato. Ele também não é mais caro. Se você for pedir o preço do betão ou o LSF, eu acho que ele vai bater muito na trave. Mas o LSF é muito mais rápido. Ou seja, se a nível de pressa você tem mais pressa, eu faria LSF garantidamente, entendeu? Eu não tenho qualquer tipo de preconceito por nenhum tipo de construções dessas. Aliás, a gente faz projetos em Light Steel e passa no regulamento, não tenho qualquer... E é possível criar é possível com certeza que é, mas é-te pedido, ou vês que seja pedido aqui em Portugal, há edifícios de 6 andares, os prédios normais deste tipo de estrutura, neste tipo de estrutura, ou é mais moradias? Não. LSF, eu vou dizer que Light Steel Frame é moradias, essencialmente, e ampliações de edifícios já existentes. Ok. Porque como é uma estrutura mais leve, ela realmente permite que você faça um piso a mais sem tanto peso. Sem tanta carga. Então, edifício em Lisboa, eu tenho muitos, assim. Edifício em Lisboa em que a pessoa quer crescer um sótão, né? Ou quer crescer um piso. Aí a gente faz o Light Steel, porque ele, até para transportar, né? É mais fácil. Mais leve. E em termos de adaptar essa técnica para construções maiores, vês isso a acontecer ou num futuro próximo, ou se já vês a acontecer hoje em dia? Sim, Tipo, como vês nos Estados Unidos, até noutros países, Holanda, que vês essas construções, edifícios 3 habitacionais, não é? Tipo um prédio normal, das prédios que a gente vê, 4, 5 andares, que é tudo betão, tudo assim, passar a ser... acredito que daria para fazer LSF, mas eu teria que fazer algo misto com perfis metálicos tradicionais. Entende? A superestrutura que a gente chama, né? A parte aporticada, se calhar teria que passar por uma estrutura... Quando eu falo tradicional, estou falando de vigas laminadas, também HEBs, HEs, Is, né? Perfis em Tudo em... IBE. Por exemplo, Nova Iorque, nós, os arranha-céus, aquilo é quase tudo ferro. É metálico. Tudo metal, não há betão. Exatamente. Não há betão. Por isso há de ser possível aqui fazer da mesma forma. Não, com certeza. Mas só que não é LSF. Estou a ver 100% LSF um edifício de 6 andares. Ok? Nunca o fiz, nem nunca propuseram. Mas eu acho que teria que utilizar uma estrutura metálica e mais pesada, né? Que chama. Sim, não digo LSF. O LSF é uma solução muito específica. Em termos estruturais, é basicamente tudo. Mas já ouvi, né? Edifícios em madeira, com 5, 6 andares e tal. Já se vê o projeto aqui, outro projeto ali. Acho que foi a Casais que fez... Foi em Portugal. Fez um edifício, era quase tudo madeira. Acho que a estrutura principal em metal, em semanas, uma questão de semanas, ou um mês, ou 2 meses. É uma construção muito mais rápida. Quando a gente fala em sustentabilidade, eu penso no fim da obra. Ou seja, não é no fim da obra, desculpa. É no fim da utilidade daquele imóvel. Sabe? Eu fico pensando nisso às vezes, né? Há de chegar um momento em que já não é viável aquele edifício ficar em pé. Quando a gente fala numa estrutura em wood frame, light steel frame, a nível de desperdício de material quando a gente constrói, já tem um desperdício muito menor, que é uma construção a seco. A gente costuma dizer que é construção a seco, né? Quando eu falo em betão, uma construção, né, que você tem desperdício das massas, você tem desperdício de uma série de materiais, mesmo o tijolo, né, que você parte o tijolo. Sim, parte o tijolo, tem tudo. Exatamente. E quando a gente faz uma construção a seco, ela é mais sustentável nesse sentido. Mas eu, às vezes, penso assim, e o fim da obra? E o fim daquela construção, né? Quando acabar? Né? Daqui a 100 anos, 150 anos, né? Imagina que eu tenho uma estrutura toda em betão. É mais difícil. Destruir aquilo tudo, levar para não sei, sabe? A nível de... E não tem aproveitamento, não é? Não. Um LSF já consegue desmantelar, madeira para um lado, ferro para o outro. A nível de reciclagem, entende? É diferente. Você tem o aço ali, você consegue, né? Daquele aço, de repente. Sabe? Tudo do ponto de vista de sustentabilidade é engraçado. Eu não penso muito no desperdício da obra em si, mas eu penso no longo prazo. Como é que vai ser aquele fim de utilidade daquele imóvel? O que a gente vai fazer com aquele desperdício, sabe? É bem visto. É o longo prazo, lá está. É mais difícil de pensar. É para já, custo para já, tempo para já, mas daqui a 100 anos, né? Já cá nem estamos nós. Porque as casas antigas eram de pedra. Né? Então você consegue ainda fazer alguma coisa dali, né? É um produto natural, né? Dá para tirar uma pedra de um lado e pôr... Pode utilizar para entulho, sei lá, dá para outra coisa. E tem... Já betão aquilo vai toda a vida, não é? Não... Tem que ir para um aterro, alguns. Exatamente. Olha, aqui antes de terminarmos, uma questão que é, se já tiveste, de certeza já tiveste, um projeto desafiante, ou vamos pôr a questão assim, qual o teu projeto mais desafiante que tiveste até hoje, que gostarias de partilhar aqui connosco? Cara, projeto mais desafiante...
ou fora da caixa. Pode ter sido uma coisa super simples, mas ficou Pô, eu agora não completamente sei diferente se do lado. vou me lembrar de algum. É assim, palas enormes, arquitetos, como vocês dão pra gente. Né? O mais desafiante pra gente, sinceramente, é moradias, muitos vidros e encontro de janelas, que é uma coisa que eu acho que não funciona, estou sendo bem sincera. Encontro de janelas de canto e que eu sei que ali eu preciso de um pilar, né? Sempre. Porque eu tenho uma janela de 10 metros, Sim. que é que eu tenho outra janela de 6 e de repente eu tenho aqui uma laje toda sobre essas duas janelas, Sim, sem sustentação. né? E a gente... Gente, o desafio maior, sinceramente, é quando eu tenho um colega que ele tá muito fixo nas ideias e ele diz que, mas você consegue uma coisa que eu sei que não consigo. Sabe? Não, não é possível. Porque o cliente não tem limite financeiro. Eu não consigo. Tem coisas que a gente não consegue. Porque a gravidade existe. Não dá. É física, não é? Porra, não dá. E aí, o que a gente tenta fazer? Eu respeito super o projeto da arquitetura. Se você não tem uma viga na sala, você não vai ter uma viga na sala. Se você tem o teto falso ou não tem teto falso, a gente tenta respeitar o máximo possível, porque, pô, a pessoa pensou na arquitetura, a casa tem que ficar naqueles moldes e você estragar é péssimo, detesto. É uma coisa que a gente lá no escritório, a gente tem muito esse pensar, todos eles, todos nós. Mas quando a gente fala assim, não é possível, gente, não é, entende? Com estrutura metálica, com betão, com um pré-esforço, seja o que for que você queira fazer. Nesse ponto que eu tô falando aqui, 10 metros de vidro, mais 6 metros de vidro, eu tenho uma laje em betão, ainda tenho uma consola. Essas são coisas que não são possíveis. Aí o que você pensa? Bom, o que eu posso fazer de forma a não estragar a arquitetura, não estragar o visual da casa, né? Porque aquilo é só o ex-libris daquela construção. E aí eu passaria por uma estrutura metálica em RHS, provavelmente, alguma ligação de forma em que, depois de pintado, pareça que seja ali a caixilharia, entende? Aí você, quanto engenheiro, você tem que ter esse jogo de cintura de respeitar e falar, pô, que solução que eu posso dar aqui que eu não vou estragar o detalhe, não vou estragar o design, entendeu? Porque é o design que vai fazer com que aquela casa valha X ou Y. É simples assim, entendeu? Essa visão secundária no nosso trabalho, né? Porque a gente tem a parte criativa que não é nossa, mas a estrutura é a nossa parte criativa. E tem que ter este senso, não é? Para ver, ok, aqui não dava por uma viga, mas ter a sensibilidade, não, isto é uma viga, isto é uma varanda ou uma sala, uma parte da sala que tem valor para a pessoa. Mas a comunicação, eu digo, o projeto funciona muito bem quando a comunicação está aberta entre todos. Porque as tantas, eu tenho que falar mesmo para o arquiteto, entende? Olha, atenção que a minha laje é de X. Se calhar você não vai ficar com aquela vista que você está achando que vai ter. Olha, vamos pensar. Entendeu? Eu trabalho muito em conjunto com eles, assim, nesse aspecto. E lá está, a comunicação e tal. As pessoas não passam o trabalho pra gente, a gente produz o que apetece. Isso não acontece, entende? A gente volta a ligar, pô, não era melhor assim? Poxa, painel solar aqui, tem um prédio do lado que faz sombreamento, sei lá quantas horas, não faz sentido. Entende? Então a gente tem essa conversa o tempo inteiro. Por isso que eu falo que por dia eu falo sobre muitos projetos. Porque alguém da equipe, alguém da equipe fala, eu tô com um problema aqui. E eles falam entre eles também. Eu tenho equipes que falam entre equipes já, não é que tudo passa por mim. Mas para falar com o cliente e falar com ele, olha, a gente tá com esse problema, só consegue resolver dessa maneira, como é que é? Tem que se fazer. Isto que chega à frente. Para já, talvez daqui a uns anos também. A gente tá com um desafio agora enorme. A gente tá fazendo um casinho nos Açores, em que a gente tem um vão gigante. Então, Protei daqui um projeto desafiante e agora diz-me assim do nada que estás a fazer um casinho. Eu já sabia, não é? Mas a gente tá fazendo um casinho. Como é que é? Sei, um projeto que não, uma moradiazinha aqui, um prédio, eu falo um casinho inteiro. A gente tá fazendo um casinho depois, estou super feliz. E é o primeiro ou não? É o primeiro que veio muito. Mas estou a dizer para os, mesmo nos Açores, não sei se já existe algum casino, alguma das. Não, o casino já existe nos Açores. A gente vai construir e ele vai passar a estar alocado em outro lugar. Ok. Não fazia. Mas essa empresa, esse casino já existe. Já existe. Vai ficar muito dinheiro. E a nível estrutural foi um desafio enorme. Aqui está um grande desafio. Fala lá com o colega da equipe, ele vai te dizer. Afinal, o maior desafio não é só uma janela com 6 metros. Assim, Flávio, já nem durmo. Entende? Pra gente poder não estragar aquilo que fica bonito mesmo ali. Aquele vão enorme e tal. Acho que vai ficar bem bonito. E a parte paisagística tem... Vocês também se preocupam com isso ou é algo que só vem da arquitetura? O quê? O design? Não. Toda a parte criativa não vem da nossa parte. Não vem da nossa parte. É assim, eu outro dia até tive os arquitetos chateados comigo porque eu disse que o arquiteto trabalhava na parte criativa e a funcionalidade é nossa. Mas a funcionalidade acaba um pouco passar por nós, né?
Os esgotos vão ter que ir para algum lugar, a ventilação vai ter que ir para algum lugar, a estrutura vai ter que funcionar ao mesmo tempo que isso tudo está a acontecer. Por isso a gente trabalha um pouco mais a funcionalidade. Não é que o arquiteto não pensou na funcionalidade da casa, a gente tem que pensar. Sim, não. Parte dele pensar, entende? Mas a verdade é que o tamanho daquela corete para passar as coisas, no final a gente acaba por ter que ligar e falar, olha, afinal o corete tem que ser maior, olha, eu preciso de um teto falso maior. A gente, o colega do AVAC, então, ele destrói qualquer arquitetura. São estruturas muito volumosas. Exato. Entende? Então tem que ter um jogo de cintura de falar assim, olha, de repente, olha, eu vou virar minha viga para cima para você passar as tuas coisas, sabe? Então, por isso que eu falo que o projeto, ele tem tudo para dar certo, se as pessoas falarem. Se você tiver, por exemplo, você está fazendo a casa de vocês, né? E você entendeu que o arquiteto está fazendo o trabalho dele, mas que o engenheiro é cada um na sua vida, a probabilidade de dar problema é muito enorme. Porque o colega da estrutura não está falando com o colega da térmica, que também não está falando com o colega das águas, que também não vai falar com o colega, entende? É difícil. Dificilmente você vai ter um trabalho coordenado. Por isso é que lá está, quem cobra o valor dos projetos, o valor de um e quem cobra dos valores independentes. Tem estudos e veja, e depois assim, se interesse por que os valores são tão dispares. Isso também é importante entender. Não é só ver o mais barato e vou para este. Uma gradou. Senta, conversa, eu acho que isso veja até que ponto aquela pessoa realmente está ali para te ajudar e para te informar. Porque eu acho que você pode ter uma solução que é o ideal para tua casa, é o painel fotovoltaico. De repente, para o cliente do lado, para ele não tem interesse nenhum. Entende? Não tem nem cobertura para isso. Né? Aquela situação do assombramento não faz sentido. Então, eu não posso fazer o standard. Que para você, fazer tudo igual. Talvez ali com os critérios consiga otimizar mais no projeto, porque, ok, são moradias deste tipo. Dá para fazer sempre assim. Agora, se for um caso específico, também não vamos fechar os olhos. Exatamente. E depois, é aquilo que eu digo, quanto mais exclusivo for o teu trabalho, maior valor ele terá. Quanto mais pensado só para aquele cliente você der esse feedback, maior valor de entrega de trabalho você está dando, entende? E ele provavelmente vai falar com outro colega, vai falar com outra pessoa que vai falar. E assim a roda gira, entende? Se tu trabalha por diferenciação, é o melhor marketing é a diferenciação dele. Então, não é a pessoa, o cliente, recomenda o teu trabalho. Custa aquisição zero e autoridade e fiabilidade comprovada logo à partida e a pessoa vai quase aos fechados. Sim. E hoje em dia, quando eu estou com um arquiteto novo, assim, eu falo, olha, eu envio o projeto de especialidade para você ver qual é o nível de detalhe. Entende? Então, essa é a publicidade que eu não vejo os colegas fazendo e acho que faz todo sentido. Se você faz um bom trabalho, por que não? Aí está, dicas para quem está a começar ou mesmo que já está há anos e anos. Então, enviar, gente, porque em vez de enviar o currículo, muitas vezes, né? Por que não enviar o projeto? Olha, tá aqui um projeto de estabilidade que eu fiz para a moradia tal. Pô, me esmerei, fiz um trabalho bem top. Eu vou enviar para o arquiteto, que eu quero trabalhar com aquele arquiteto ali. Facilita o trabalho da pessoa decidir, não é? Sabe vender o seu trabalho. Não tem problema nenhum. As pessoas acham que vender é uma vergonha. Não tenho. Não faz sentido. Né? Se a gente não faz uma venda do serviço, do produto, não faz qualquer sentido. Quer dizer, para que eu tenho uma empresa, então? A gente tem que vender o nosso trabalho, é isso mesmo. Não tem outra forma. Temos de ter orgulho. Todos nós, não devemos querer nada disso, não é? Porque é um serviço que estamos a fazer. Há clientes que precisam da nossa ajuda e nós temos que aparecer lá. Se fazermos um trabalho de qualidade, não faz sentido ficar na gaveta. Até. Flávia, obrigado aqui por esta conversa. Obrigada eu, Ricardo. Me senti super à vontade. Olha, se eu falei alguma besteira... Depois respondes das coisas. Hoje não falei nenhuma asneira, porque sai sempre um... Hoje é de manhã, ainda estamos a aquecer. É sexta-feira, está calor lá fora. É uma pessoa tranquila. Isso, olha, obrigado pela tua disponibilidade. Espero desse lado tenham gostado deste episódio. Nós a seguir vamos responder aqui algumas perguntas do pessoal do meu curso de Imoforal, que só fica disponível dentro da plataforma, ok? Alguma dica queiras deixar? Algum desfecho? Olha, eu vou deixar aqui uma dica que me parece óbvia, mas ninguém faz isso, que é, faz aquilo que você acha que tem que estar fazendo, meu. Você está preocupada com a opinião das outras pessoas. Se eu tivesse preocupada com a opinião das outras pessoas, eu não tinha feito, sei lá, nem um 10º daquilo que alguma vez fiz. Entende? Se vai na tua intuição, se você acha que tem que ir para a esquerda, vai para a esquerda. Vai devagar, mas vai. Acreditar que é possível, não é? Acreditar que é possível, entende? Não há limite mesmo. Eu acho que não há limite. E se falhou o quê? Daqui a 100 anos já ninguém... Aliás, daqui a 2 meses já ninguém quer saber. Muitas coisas no dia a seguir já ninguém quer saber por isso. Olha, eu comecei exatamente como vocês. Eu não tenho um pai favorecido na vida, nada disso. Não tem nenhum construtor na minha vida. Eu fiz a faculdade como toda a gente aí e fui a minha luta, né? Sabe? As pessoas falam, mas para mulher é mais difícil. Eu não me foco muito nisso, não.
Eu costumo dizer, gente, eu tenho 2 pontos negativos, que eu sou mulher e sou brasileira. Então, se eu começo Supostamente negativos, não é? Se acreditarem nisso, negativos no sentido em que as pessoas falam, mas é mais tem uma difícil. conotação negativa, é isso. Para Então, outras pessoas. Mas não queres saber o que as outras pessoas pensam. Sou brasileiro, sou mulher, siga para a frente, não é? reparar, entendeu? Olha, o meu valor é esse aqui, é isso aqui que eu entrego, é esse aqui que tá no jogo. O resto é resto, entendeu? Não se foca muito nesses discursos aí, porque isso paralisa o pessoal. Você pra frente, faz o teu e o pessoal vai acreditar em você e vai contigo também. Faz o meu trabalho, aplicas. Faz o bom trabalho, aplica, entrega, acabou. Resto é resto, É isso mesmo. Olha, né? Flávia, novamente, obrigado e vemos no próximo podcast. Obrigada, Ricardo.